Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse esforço de realizar essa palestra, esse resultado das reflexões, de maneira virtual, de maneira online, e agradecendo, ao Grupo Espírita André Luiz pela oportunidade de participar desse esforço e, sobretudo, agradecendo a oportunidade de, nesta encarnação, termos todos conhecido a doutrina espírita e que possamos, a partir dessa experiência que todos nós estamos tendo, nesta reencarnação, que nós possamos refletir sobre os ensinamentos, sobre as palavras de consolo, as palavras de bom ânimo que nós podemos aurir, que nós podemos obter na doutrina espírita. E tão úteis, em todos os momentos de nossa vida, principalmente agora, nesse período de um pouco mais conturbado, nesse período de receios, nesse período de medos. Então, que nós possamos sempre nos alimentar dessa fonte de água viva que é a doutrina espírita, que nos consola, que nos conforta e que nos liberta. Então, sendo assim, o estudo de hoje, seguindo as reflexões que foram feitas na quinta-feira passada pela nossa irmã Valéria, nós continuamos aqui no Livro dos Espíritos, na parte primeira. A parte primeira trata das causas primárias, e nós estamos no capítulo 1 de Deus. E as perguntas que foram dirigidas para a nossa reflexão na noite de hoje são as perguntas de números 11 a 13. E tratam, dentro do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, elas tratam é o terceiro tópico, na verdade, do capítulo 1, atributos da divindade. Atributos são características. Então, nós vamos, Kardec, nesse momento aqui, ele se debruça ele faz uma tentativa, de caracterizar a divindade, caracterizar Deus, para que nós possamos, por meio das características, ter uma ideia do que seja Deus. Mas antes de a gente entrar propriamente dito nas perguntas que nos cabem na noite de hoje, eu gostaria de começar as nossas reflexões com uma lição, com uma história, com uma lenda do livro Pai Nosso, ditado por Meimei e psicografado por Chico Xavier. Esse livro, só fazendo um breve comentário sobre ele é um livro bastante profundo, com lições bastante profundas. É um livro direcionado à infância e à juventude, mas ele possui lições bastante profundas e que tocam o nosso coração. E nada melhor do que tocar o nosso coração quando nós estivermos falando de Deus. Porque nós vamos ver nessa questão da caracterização, nós temos que ter, na caracterização da divindade, na enumeração, vamos dizer assim, dos atributos da divindade, nós temos que ter em mente que antes de ser, ou muito antes de ser um exercício de cerebração, de apenas racionalizar sobre o que é Deus, trata-se de um esforço de sentir Deus. Então, nós vamos primeiro nos utilizar de uma lenda aqui do livro Pai Nosso, cujo título da lenda é Existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor,
Conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou. Quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastos, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Então se trata, as reflexões dessa noite, elas têm por objetivo nos sensibilizar perante a Deus. É óbvio, vamos discutir um pouco das características, dos atributos que foram colocados aqui, né, pelos Espíritos, mas muito mais vamos trazer esses atributos, esses conhecimentos para o nosso coração. Né? E vamos então tentar sentir Deus. Essa é a proposta que nos cabe, ou que está sendo feita na noite de hoje. Bom, dentro então do capítulo, do capítulo 1, né, do Livro dos Espíritos, da parte primeira, dentro da seção de atributos da divindade, a pergunta 11, na pergunta 11, Kardec questiona o seguinte: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Bom, na pergunta 10, que foi discutida pela Valéria, os espíritos respondem quando Kardec pergunta se o homem pode compreender a natureza íntima de Deus. Os espíritos respondem que para nós falta sentido. Nós não temos mecanismos de perceber os sentidos que nós temos e que todos nós conhecemos, os 5 sentidos, né, o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição, ou seja, esses sentidos que nós temos físicos e, vamos dizer assim, o sexto sentido, que seria a mediunidade, nós ainda, no estágio em que nos encontramos, ainda nos falta sentido para compreender a natureza íntima de Deus. Então Kardec dá a continuidade na pergunta que eu acabei de ler, a pergunta 11. Se nesse momento, então, falta o sentido, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Hoje nós sabemos que ainda não é possível. Mas será que um dia isso será possível? Resposta dos Espíritos: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, à medida que nós podemos depreender a partir da resposta dos Espíritos que a partir do momento em que nós evoluímos, nós caminhamos em direção à perfeição, tanto na parte intelectual quanto na parte moral, nós estamos adquirindo pouco a pouco esse sentido para
compreender Deus. E aí, Kardec faz o seguinte comentário nessa pergunta 11. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus, que é o que estávamos falando aqui. Ainda não dispomos desses instrumentos, dessas ferramentas, né, vamos dizer assim, apuradas, sofisticadas para entender Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele, no homem, se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Ou seja, é preciso que nós evoluamos, que nós desenvolvamos as nossas virtudes para que o nosso senso moral se desenvolva igualmente e para que, por conseguinte, nós nos aproximemos de Deus. Então, faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Então, a ideia que nós temos de Deus, ela é proporcional ao nosso desenvolvimento moral. É por isso que é tão importante esses momentos de estudo, de reflexão, e nós, nesse momento, nós nos lembramos da passagem, né, de Marta e Maria no Evangelho. São irmãs de Lázaro, né, em que, durante a passagem, o Evangelho nos mostra que Jesus foi visitar Lázaro, né, foi à casa de Lázaro. Jesus era amigo pessoal de Lázaro e das irmãs Maria e Marta. Era uma família que morava em Betânia. Quem traz esses detalhes para nós é Amélia Rodrigues, psicografada na obra Primícias do Reino, psicografada por Divaldo Franco. Então nós vemos nessa passagem que ali tratava-se, né, de uma família que era muito cara, né, a Jesus, né? Eles eram muito próximos, todos nutriam um afeto, uma afeição, um carinho muito grande por Jesus. E o que é interessante que a Amélia Rodrigues destaca, que a família não tinha receio de dizer a quem quer que fosse que eles eram muito próximos a Jesus. Mas na passagem, nós percebemos que quando Jesus chega, Marta está atarefada com as questões, com as tarefas do dia a dia, né, com as atividades do dia a dia de manutenção da casa, ao passo que Maria, quando Jesus chega, se põe, né, aos pés dele para escutar o que ele tem a dizer, né? Daí vem a reclamação de Marta, né, como diz o Evangelho, né, pedindo a Jesus que intercedesse e que mandasse Maria ajudá-la nos afazeres domésticos. Então Jesus dá a lição, né? Marta, Marta, estás muito preocupada, estás muito atarefada, né, com as coisas do dia a dia, e estas não são importantes naquele momento, né? Maria escolheu a melhor parte e dela não lhe será tirada essa melhor parte. Então, como é que podemos entender essa passagem? Nós podemos entender Maria e Marta como sendo porções da nossa consciência, né? A nossa porção Maria é a nossa porção contemplativa, que se liga às questões da espiritualidade superior, então representa a nossa verticalização. Ao passo que Marta representa o nosso trato com as coisas do dia a dia, representa a nossa horizontalidade. Ambas as frações, ambas as porções, elas são importantes para nós no dia a dia. Trata-se de uma questão de priorizar. É preciso que
nós realmente façamos essa verticalização para nós espiritualizarmos a nossa experiência física, material. Da mesma maneira, para que nós tragamos, né, um senso prático para as coisas, é preciso que nós materializemos esse lado contemplativo para que ele tenha uma serventia, um valor prático. Então, não se está na passagem, né, de Marta e Maria, não se está dizendo que ou uma ou outra são mais importantes, mas é preciso que nós façamos esse equilíbrio, porque as duas são importantes e é óbvio que nós sabemos, né, como espíritos imortais, que a nossa realidade é a realidade espiritual e que as questões materiais, elas não são um fim em si, mas são exatamente um meio para a nossa evolução. E nós trouxemos, né, essa passagem para essa questão aqui específica de Kardec, porque à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos verticalizando, né, e a partir daí nós vamos também espiritualizando as nossas experiências do dia a dia, né, as experiências do mundo material, é esse movimento de contemplação associado à ação no dia a dia, às resoluções do dia a dia, é que vão fazer com que nós desenvolvamos esse senso moral. E a partir daí nós tenhamos uma percepção mais ampliada da divindade. É nesse sentido. Bom, pergunta número 12. Kardec questiona então aos espíritos. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Então vejam que interessante. Apesar de nós não termos essa capacidade ainda de entender a natureza divina, o que nos compete, o que nos é possível, Kardec coloca muito bem aqui, é formar uma ideia, é ter algo para nós nos referenciarmos, vamos dizer assim, de algumas de suas perfeições. Vamos ver o que os espíritos respondem. De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Então, mais uma vez, os espíritos, vamos dizer assim, insistem na lição, né, se repetem para que nós possamos, vamos dizer assim, ter essa ideia bastante solidificada para nós. Que para que nós tenhamos essa percepção, nós aumentemos a nossa percepção acerca de Deus, acerca da divindade, é necessário que nós evoluamos, nós nos desenvolvamos. E aqui eles colocam o elevar-se acima da matéria. Né? É cada vez mais se desapegar da matéria rumo ao espiritual. Sempre colocando aqui, deixar, isso significa, né? Significaria deixar de enxergar a matéria como um fim por si só, ou seja, não direcionar todos os nossos esforços da nossa vida para a satisfação das questões materiais, mas sim reconhecer a matéria como um elemento divino necessário para a nossa evolução, para que realmente nós nos apropriemos da verdadeira realidade do espírito, que é a realidade espiritual. Né? Então, nós vemos aqui que nós hoje temos condições de ter alguma ideia de algumas das perfeições de Deus. E é interessante, e aí que a gente vai entrar, vamos dizer assim, propriamente dito, nos atributos da divindade,
que nós tenhamos a noção de que isso aqui é uma ideia parcial, é o que nos é possível absorver no momento. E se todos os atributos, né, que vemos associados à divindade, eles têm que ser, por ser Deus, por ser a causa primária, por ser a inteligência suprema, todos os atributos, eles existem em Deus na forma superlativa, ou seja, na mais alta perfeição. Por quê? Porque se não fosse assim, haveria um ser, algo, uma energia superior a Deus e que passaria a ser Deus e não o objeto do nosso estudo. Então é interessante notar aqui que todos os atributos que vamos aqui discorrer, sobre os quais vamos discorrer, eles em Deus, eles encontram a sua máxima expressão, vamos dizer assim. Tá bom? Então, a pergunta 13, Kardec indaga o seguinte: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? A gente viu aqui várias questões, mas será que isso dá a real e a total noção do que seja a divindade? Vamos ver o que os espíritos respondem. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo, ou seja, do nosso ponto de vista, de espíritos ainda limitados, ainda apegados às questões da matéria. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Nós comentamos alguma coisa a esse respeito antes de ler essa pergunta, né? Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Tá? Então nós vemos aqui os espíritos colocando, né, que das perfeições que nós temos condições de entender acerca da divindade, ele tem que as ter, né, tem que ter essas perfeições no seu grau máximo, senão não se trataria de Deus. Então vamos aqui às explicações. Deus é eterno. O que quer dizer eterno? Eterno quer dizer que não tem começo e nem terá fim. É por isso que nós, às vezes, nos referimos a Deus como o Criador incriado. E por que desse atributo? Vamos pensar aqui. Se Deus tivesse tido um princípio, ele teria que ter sido criado. Se ele tivesse sido criado, ele teria que ter sido criado por algo mais perfeito ainda. Né? Então, por isso, ainda que seja um pouco confuso para nós entendermos, mas por dedução, se ele não tivesse essa propriedade, se ele não tivesse essa atribuição, ele deixaria de ser Deus. Porque alguém teria que ter criado, ele deixaria de ser a causa primária. Então, a causa primária é aquela que vem antes de tudo. Então, é por isso que é atribuída essa característica a Deus, de ser eterno. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é imutável, ou seja, ele não muda. E esse atributo é um atributo essencial, fundamental, né, para
vamos dizer assim, a harmonia que rege o nosso universo. Porque se Deus fosse mutável, se ele não fosse constante, né, o nosso universo careceria, ou seja, faltaria ao nosso universo a estabilidade. Então, vamos imaginar se ele fosse mutável, né, as leis que ele tivesse feito também seriam mutáveis. Já imaginamos, já paramos para imaginar como seria se a lei de gravidade, da gravitação universal, se ela fosse, por exemplo, mutável? Não, haveria com certeza choques entre os planetas, porque os movimentos dos planetas são regidos dentre outras questões, pelas leis da gravitação universal, né? Do movimento dos planetas em torno de seus sóis, vamos dizer assim. Então, se nós percebemos toda essa harmonia no universo, é porque as suas leis são perfeitas, ou sempre foram perfeitas. Se sempre foram, então elas são imutáveis, porque Deus é imutável. Terceiro ponto é imaterial. E imaterial aqui nós temos que entender como não possui essa natureza material. E isso é importantíssimo também. Se ele fosse material, como nós sabemos, a matéria ela sofre modificações e ela eventualmente se decompõe. Então, a questão de Deus ser imaterial vem justamente corroborando com a questão da imutabilidade também. Porque a matéria, ela não permanece constante. E se Deus não permanecesse constante, vamos dizer assim, se ele não fosse imutável, toda a sua criação também sofreria as consequências dessa mutabilidade. Então não haveria essa harmonia que há na criação. Então já falamos de eterno, imutável, imaterial. Próxima característica, único. E aí Kardec faz o seguinte comentário: se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então, ele é único não justamente por uma questão e a gente consegue perceber, né, na harmonia da criação. Porque se houvesse mais de um Deus, as forças elas se contraporiam. Então, nós não poderíamos ver essa harmonia que nós vemos, como nós vemos hoje em dia, né? É onipotente. E ele é onipotente, Deus é onipotente pelo fato de ser único, né? Como Kardec coloca aqui. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. Ou seja, entraria em contradição com o conceito, né, de Deus como causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. E, por último, é soberanamente justo e bom. Kardec faz o seguinte comentário: a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. E é justamente nesse último atributo, né, que nos faz pensar ou que nos faz refletir sobre os momentos da atualidade, é que nós gostaríamos de nos fixar. Quando nós percebemos ou quando nós temos nós fazemos o juízo, né, da situação que está acontecendo, a princípio poderíamos, de uma maneira desavisada,
ser levados a pensar que se trata de um castigo, né, esses momentos de aflição, mas podemos ver que sempre a partir de qualquer diversidade vem uma lição muito profunda para nós. E esse momento tem se mostrado bastante pródigo nessas lições. Nunca se falou tanto de fraternidade, de solidariedade. Por exemplo, em relação às pessoas que não podem sair de casa de jeito nenhum, as pessoas têm se solidarizado, têm se prontificado a fazer as compras ou a prestar qualquer tipo de apoio, se for o caso. Então, nós podemos perceber que a partir dessa diversidade, muitos de nós, poderia dizer assim, estamos despertando para enxergar o outro, para ver o outro como um irmão. E se naquele momento ele precisa da nossa ajuda, nós estamos nos dispondo realmente a auxiliar. Então, que nós possamos ficar sempre com essa ideia, né, com esse conceito de soberanamente justo e bom, porque tudo o que nos acontece, não só no campo individual, mas no campo, vamos dizer assim, no nosso grupo, né, no nosso grupo social, seja na nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho. Então, tudo aquilo que nos afeta ou em nível individual ou em nível de coletividade, há sempre uma lição para nós aprendermos a partir daquilo. E esses momentos em que nós somos obrigados a reduzir drasticamente nosso ritmo de atividade, nós temos mais tempo para fazer como Maria, né, para tentar enxergar para mais alto, para buscando a inspiração da espiritualidade, para tentarmos absorver as lições que estão disponíveis, que Deus disponibilizou para nós nesses momentos. Então, que nós mantenhamos a nossa tranquilidade, a nossa harmonia, sabendo, tendo a certeza de que Deus não deixa uma folha da árvore cair no chão sem o seu consentimento e, acima de tudo, que Jesus, nosso mestre, nosso governador espiritual, ele está no comando e que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, que nós possamos ser esses instrumentos de pacificação, porque tudo isso que nós estamos passando, como Maria Santíssima disse a Chico Xavier, isso também passa. Então, muito boa noite a todos os irmãos e que nós possamos seguir com Jesus e vibrando sempre para sermos um pouco melhores a cada dia. Uma boa noite a todos.